Fala gente, tudo bem? Tô por aqui de novo. Pretendo gravar mais vídeos essa semana aí pra compensar o atraso que eu deixei pra vocês. E hoje voltamos aqui ao livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Retomando o contexto aqui, a gente tem um demônio, que é o tio, a gente tem um aprendiz, que é um demônio também, é sobrinho desse tio, e os dois estão conversando via cartas. Sempre o demônio mais velho envia uma carta para o demônio mais novo, e essas cartas são enviadas porque são conselhos de um demônio mais experiente, aconselhando um demônio mais novo como tentar o seu paciente, tá? Paciente aqui no caso é o pessoa que esse demônio aprendiz está tentando, beleza? E hoje a gente vai para o capítulo 8, né? A carta 8. E essa carta aqui é muito interessante, tá? O que ela fala? Ela fala, primeiro, sobre uma questão de ser anfíbio, tá? O C.S. Lewis coloca dessa forma, ele nos chama de anfíbios, né? Então, por quê? Porque você vai pegar de primeira. Anfíbio é um ser que consegue viver na água e na terra, tá? E nós temos um espírito, alma e um corpo físico. Alma e corpo físico fala sobre a parte carnal, sobre o que é temporal. A sua alma e o seu corpo físico são temporais. Elas estão submetidas a isso aqui que a gente chama de terra e espaço e tempo. Tá? O seu espírito não. O seu espírito é atemporal. Tanto que o seu espírito vai na glória um dia com Deus, independente de onde você acredita que seja, aqui na terra, em outro local. E o seu corpo será glorificado para conseguir aguentar esse período. E olha que interessante tudo isso aqui, tá? E olha que interessante, né? O seu corpo, por ser temporal, ele é a parte que vive na Terra, né? A gente pode fazer essa comparação aqui. E a parte principal essa parte que está submetida a este mundo, ela é uma montanha-russa, né? Ele chama aqui de uma onda, vive com o princípio da ondulação. Ele fala exatamente assim, o princípio da ondulação. O que é o princípio da ondulação? Você vai ter um momento que você vai estar feliz, vai ter um momento que você vai estar triste, vai ter um momento que você vai estar jubilante porque conseguiu ganhar uma partida num joguinho, porque seu time venceu. E vai ter um momento que você vai estar triste porque alguém no filme morreu, porque você perdeu o seu emprego, tá? Um exemplo. Esses são exemplos de o que vai trabalhar na sua alma e na sua carne. Tudo isso aqui é temporal, tá? E a alma e o corpo sempre vão brigar com o espírito para ver quem ganha. Se você deixar o seu corpo ganhar, você sabe o que acontece. Mas olha que interessante. O demônio mais velho aqui, ele está dando uma bronca no seu sobrinho, porque o sobrinho estava pensando assim: pô, o humano, ele tá ali no seu período mais baixo, né? Ele está triste, ele está pensativo nas coisas. Pô, fiz o meu trabalho muito bem, sou um excelente aprendiz de demônio. E o tio fala assim: não, pelo contrário, isso é natural do ser humano. Ele vai ficar triste, ele vai ficar pensativo em alguns momentos. E não quer dizer que você tem algum mérito sobre esse trabalho, tá? Então, isso é muito importante. E o demônio, ele coloca um briefing ali importante. Ele fala que o nosso inimigo, né, Deus, Deus tem prazer, ou muito prazer, nas orações que são feitas quando o humano ele tá nesse nível, tá? Porque quando você tá ali no deserto, quando você tá triste, quando você tá cabisbaixo, quando nada dá certo, você tende a buscar a Deus, tá? Isso é uma coisa interessante. E por tender a buscar a Deus, o demônio mais velho ele fala para tomar cuidado, e o demônio mais velho fala: precisamos tomar alguma ação para que esse paciente não busque a Deus. E um exemplo de ação que demônios tomam na sua vida quando você tá triste, ele vai falar assim na tua cabeça: não, tu não é digno de falar com Deus porque você tá triste. Tu não é digno de falar com Deus porque você acabou de pecar, aqui, ô imundo. Você não é digno de falar com Deus porque não importa o que o demônio falar. Você não é digno mesmo, cara. Isso que é a maravilha do evangelho. Você não é digno de nada. Nada que você faça é merecedor de alguma coisa. Você fala com Deus, você ora, você jejua, você dá o teu dízimo, você segue os princípios, você lê a Bíblia. Tudo isso aqui que eu te falei, você faz por quê? Porque Jesus é bom. Porque ele é misericordioso. Porque ele te alcançou na cruz. Tudo passou pela cruz antes, tá? Sem a cruz, não dá. Não dá. Você não tem mérito nenhum, tá?
E o diabo vai fazer você pensar que você tem mérito, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente sempre tá vendo essas situações de mérito, reconhecimento e até vendo como algo bom, né? Isso vai mexendo na nossa mente, é bem perigoso. Quando se trata de um evangelho, não há mérito. Tudo que existe no evangelho é Jesus, tá? Ele que fez tudo para que você pudesse ter vida. Ponto. E vida com abundância, tá? Beleza, então essa é a situação ali da ondulação. E uma outra coisa aqui muito interessante que o diabo fala, eu vou até pegar aqui o livro para ler para vocês a frase dele, porque é uma frase realmente muito interessante. Ele fala bem assim, ó: nós desejamos sugar, ele deseja retribuir. Nós somos vazios e queremos ser preenchidos. Ele é pleno e por isso transborda. O objetivo da nossa guerra é um mundo em que o nosso Pai nas profundezas tem absorvido todos os outros seres em si. Já o inimigo deseja um mundo cheio de seres unidos a ele, mas que ainda assim continuam sendo distintos. E olha que interessante, o demônio ele vai te tentar para satisfazer o ego dele, para satisfazer os desejos dele, mas Deus, ele nunca vai pegar você assim, tá? Ele não vai materializar na sua frente, pegar na sua mão e te levar ali pro cantinho de Jesus e puxar você à força. Ele não vai fazer isso, tá? Jesus, ele não puxa a força. Aqui a gente tem um pequeno parênteses para um debate teológico extenso pra caramba, tá? Que fala sobre livre-arbítrio e livre agência. Tá? Essas duas coisas são bem importantes e é um debate muito extenso. Eu recomendo que você veja vídeos ali do Luciano Subirá, do Hernandes Dias Lopes, sobre esse assunto, tá? Eles vão te ajudar muito mais do que eu aqui nesse vídeo sobre isso. Mas o que é interessante, tá? Vem aqui comigo. Quando o Deus ele chega para você, o diabo fala aqui no livro, que ele vai te dar um pouquinho ali de vontade de buscar ele. E esse pouquinho de vontade vai fazer você dar um pontapé inicial. E daqui a pouco você vai estar embaixo de novo, você vai estar triste, você vai estar cabisbaixo. Independente se você crê no livre-arbítrio e acha que pode olhar para Deus e seguir para Ele, independente você que crê na livre-agência e acha que Deus já preparou o caminho para você, independente das duas situações, o humano, o humano Lucas, o humano você que está assistindo, sempre vai olhar para essa situação e vai ter uma decisão para tomar. Tá? Você sempre vai ter uma decisão para tomar. A diferença é que quem acredita em livre agência, só para não confundir a sua cabeça, quem acredita em livre agência, acredita que independente da decisão que você vá tomar, Deus já sabia que você ia tomar aquela decisão e ele te guiou de alguma forma para tomar aquela decisão. Mas você ainda assim toma a decisão carnalmente aqui, humanamente. Beleza? Tá? É isso. É esse o tema. De novo, se quiser entrar mais fundo nesse tema, vá atrás ali. Não vou advogar a favor de um ou de outro, esse não é o tópico do vídeo. O tópico é: a forma como o diabo te tenta é diferente da forma como Deus toca no seu coração. O diabo te tenta para satisfazer o ego dele. Deus, ele não vai te tentar. Ele vai querer que você vá atrás dele de livre e espontânea vontade. Ele quer ser desejado por você. Tá? Isso é um ponto muito importante. E é porque Deus é carente, Deus precisa de atenção para que um monte de humano, querer um monte de humano ali adorando e desejando a ele. Não é isso também. Deus é glorioso, ele é magnífico, ele é incrível. Uma vez que você olha para ele, tudo perde a graça. Como Paulo fala, eu considero todas as coisas como esterco. Depois que eu me deparei com a verdade que é Cristo. Depois que eu vi que Isaías viu, cara, imagina. Pô, anjos, a sua glória cobriria toda a terra. Não é que Deus deseja ser adorado. É que quando Deus vem, te encontra e você recebe Ele, você não tem como fazer outra coisa a não ser adorá-lo. Tá? Então, só para responder essa situação aqui da diferença. Mas é um debate bem longo, é um tema muito bacana pra gente conversar. O que é importante? Você tá no baixo? Tá triste? Tá passando por alguma dificuldade? Olhe pra Jesus. Tá feliz? Olhe pra Jesus. Eu tô neutro, não tô nem feliz. Olhe pra Jesus. Ele é a única saída, ele é o único caminho, ele é verdade, ele é a vida. Beleza? Gente, é isso por hoje. Quero gravar outros vídeos essa semana aqui pra postar no canal e
compensar vocês aí do tempo que eu fiquei sem postar alguns vídeos. Espero que esse vídeo edifique o seu dia, sua tarde, a sua noite. E fique com Deus. Até a próxima.